Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E o nosso tema de hoje é: você sabia que o diagnóstico de deficiência intelectual não impede a criança de se alfabetizar? Olha só que maravilha! Então é exatamente isso que nós vamos conversar hoje, sobre a questão do diagnóstico. Receber um diagnóstico tem um peso, né? E às vezes esse peso te impede de dar o próximo passo. Vamos conversar isso tudo. E eu quero que você, se você não entender, você pergunta aí para mim que a gente vai conversando. Como o diagnóstico influencia nas nossas decisões? Tanto professora quanto mães, a família, né? Então, quando você recebe uma criança, ou alguém fala, ó, amanhã vai receber um aluno com TEA, amanhã vai receber um aluno com deficiência intelectual. Então, esse diagnóstico, qual é o impacto que tem, o quanto ele influencia nas nossas decisões? Quero dizer para você que um diagnóstico não pode ser a partir de um simples atendimento de 15 minutos, 5 minutos, como eu já escutei relatos, né? Especialmente quando envolve a questão da deficiência intelectual. Porque assim, ó, não pode um diagnóstico apresentar só as falhas cognitivas, ou seja, o teu filho vai ter problema em todas as funções executivas. E aí, traduz isso, não é mesmo? E por causa disso não vai poder se alfabetizar. Eu sei que a busca por um diagnóstico é um processo extremamente desgastante, tá? Para a maioria das famílias, é muito desgastante, por vários fatores, né? Mas a notícia do diagnóstico, certo? Que o pai recebe, a mãe, a família, essa notícia precisa de um acolhimento, precisa das informações, não do prejuízo cognitivo, mas as informações sobre as potencialidades do seu filho. Por que isso é importante? Porque se você só recebe nesse diagnóstico as falhas, os prejuízos, as dificuldades que a sua criança vai ter, imagina, o diagnóstico, mas todas as dificuldades, é como se você colocasse nas suas costas um peso, né? E aí você não pode olhar para mais nada porque você está carregando esse peso, certo? Agora, e aí esse peso acaba influenciando nas suas decisões. Você começa a pensar, mas o filho da vizinha também tem isso, também é síndrome de Down, já é adulto, nunca foi para a escola, não se alfabetizou. Então você já tem uma ideia pré-concebida sobre as deficiências, né? Então você pega esse diagnóstico, pega todas essas informações e mais a ideia que você tem sobre a deficiência e olha para o seu filho. Então isso é muito impactante, certo? É muito impactante. Envolve questões a gente chama psicológicas, né? Tanto de medo, expectativas, incertezas, angústias, empatia, acolhimento. Isso deveria andar junto com o diagnóstico, porque olha a carga que essa família vai receber, olha a carga que essa professora vai receber, qual a ideia que a professora tem de uma criança com TEA, com síndrome de Down, qual a ideia que ela tem? Talvez seja a ideia de um adulto, né? Quando eu comecei a minha formação em pedagogia na área da educação especial, eu nunca tinha, pelo menos, pensado, né, que eu tivesse uma criança com síndrome de Down no meu relacionamento. Eu só fui saber disso quando eu fui para uma instituição que já era próximo da parte do estágio, e eu lembro que eu tinha uma amiga na escola que tinha síndrome de Down, mas nunca ninguém me falou, né? Mas se você já tem esse relacionamento, você constrói uma ideia fixa, se prende nessa ideia,
certo? Aí, esse diagnóstico te paralisa suas expectativas, especialmente com relação à alfabetização. Por quê? Porque o que se diz no senso comum, no dia a dia, dentro das escolas, se tem deficiência intelectual, não aprende. E se não aprende, não vai aprender a ler. E se não aprende a ler, não se alfabetiza. Então, esse discurso, mesmo não sendo explícito, é implícito nos atos, nos olhares, nos comentários, nas atividades oferecidas a essa criança, nas expectativas que você tem sobre ela. E essa ideia fica na sua cabeça. Ai, meu filho tem deficiência e não vai poder aprender a ler. Ou a professora, meu Deus, o que será que eu vou fazer com essa criança? Porque ela não vai aprender a ler. Tem deficiência intelectual. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Essas ideias, coloca tudo para fora. Porque essa ideia não se sustenta mais hoje. Ok? Se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que as crianças com deficiência intelectual aprendem. E não é o diagnóstico que vai impedir ela de se alfabetizar. Ela pode ter o diagnóstico de síndrome de Williams, X frágil, síndrome de Down, que são deficiências intelectuais, né? Essas síndromes causam a deficiência intelectual, certo? Mesmo o autismo, né? Algum outro transtorno que causa uma dificuldade na aprendizagem, uma deficiência. Eu sei que nesse exato momento você deve estar se perguntando: será que as crianças com deficiência intelectual aprendem mesmo? Olha, quero iniciar com uma frase que eu já falei aí numas lives, né? Eu acho que essa semana também. Quando você olha uma criança com síndrome de Down, com qualquer síndrome, com qualquer comprometimento intelectual, quando você olhar para ela e ela olhar para você, ela vai dizer o seguinte naquele olhar: se você me ama, me ajude a mudar. Não me aceite como eu sou. Então, essa ideia é uma ideia provocativa, porque essa frase, ela diz respeito a você não aceitar de forma passiva a deficiência, como se fosse alguma coisa que fosse impossível de ser superada. Pois se você aceita esse diagnóstico, é a mesma coisa como você dissesse: então eu não posso fazer nada por você. Entendeu? Então, assim, não aceite. O que a escola faz é aceitar a deficiência como algo assim opaco, imutável, que não pode ser alterado. Tá ali, ela aceita isso. E a deficiência vira, então, na escola, um álibi da não alfabetização. Ela não aprende porque tem TEA, ela não aprende porque tem deficiência intelectual, ela não aprende porque tem síndrome de Down. E desse modo, o que eu percebo é que vai crescendo o número de crianças com diagnóstico, certo? E que elas são condenadas a uma existência segregada, fracassada, anulada na escola. Por que eu digo isso? Você sabe por que a escola existe? Para a gente aprender. Não é para o professor ensinar, é para a gente aprender. E se a criança vai para a escola, entra lá no prezinho e chega até o 9º ano e não sabe nem escrever o seu nome, essa criança foi fracassada, né? Ela foi induzida ao fracasso. Então não dá, né? Ela não vai para a escola para não fazer nada ou para fazer qualquer coisa. Não, ela vai para aprender. E uma das coisas que a gente mais aprende na escola é a ler. Por isso que é logo nas primeiras etapas. Agora, você quer mudar isso? Quer mudar essa situação? Eu posso te mostrar o caminho. E quero dizer mais. Para cada caso de deficiência intelectual ou de uma dificuldade na aprendizagem, você tem uma pequena adaptação
certo? Para fazer quando você fala em alfabetização de uma criança com deficiência intelectual. Então, às vezes, a criança tem só dislexia, precisa de uma adaptação nessa alfabetização. A tenteia é outro tipo. A tenteia não verbaliza é outro tipo. Ah, tem só deficiência e ainda é uma criança, bem criancinha, né? 6, 7 anos. É um jeito. Ah, já é um adolescente. É outro jeito. Agora, quero dizer para vocês que para todas as crianças com deficiência intelectual, elas têm um jeito de fazer com que elas aprendam, se alfabetizem, certo? Olha, as professoras e as mães, elas recebem o diagnóstico de uma forma muito negativa. Agora, não é culpa delas. Sabe por quê? Tem 3 áreas que sustentam esse diagnóstico negativo. E é uma crítica que eu faço, sabe? A primeira área é a área da saúde. Os médicos não estudam sobre a neurociência. E como é que a neurociência hoje mostra, prova que essas crianças aprendem, se desenvolvem. Entendeu? Então, assim, se tem um caminho neural que é possível ser percorrido, por que a criança com deficiência intelectual não pode ser submetida a isso? Pode. Então, a área da saúde tem a sua parcela, sabe? Sobre esse diagnóstico negativo. Outra, a área da educação. Por quê? Porque se dizem que essa criança pode se alfabetizar, como eu estou dizendo, mas se a escola não usa o método adequado, um método pautado em evidências científicas, não vai conseguir os resultados esperados. Então, se você usa, por exemplo, o método global, danou-se, não vai, a criança não vai compreender, entendeu? Como se dá a leitura de uma palavra que ela não conhece, porque se ela conhece é porque ela decorou, memorizou. E a terceira área, que também sustenta essa ideia negativa do diagnóstico, é a própria psicologia, porque muitas vezes se pauta em práticas comportamentais, porque elas são muito fáceis de fazer, entendeu? É muito fácil você fazer, elaborar uma estratégia para que a criança, então, se submeta àquela estratégia e não pense sobre ela. A mediação cognitiva não faz isso. A mediação faz com que a criança mude a forma de pensar sobre. Então, essas 3 áreas, elas impedem a criação de boas expectativas sobre a aprendizagem e a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. No Brasil, são pouquíssimas profissionais que orientam no sentido contrário, entendeu? Que sentido contrário? Ao invés de mostrar esse diagnóstico todo negativo, elas apresentam uma forma mais positiva desse diagnóstico. Olha, tem síndrome de Down, mas você vai ter que trabalhar isso para poder se alfabetizar. Esse é o caminho. Ah, ela tem TEA, então você vai precisar disso para ela se alfabetizar. Entendeu? Então, são poucas as profissionais que se habilitam a fazer isso. Assim, ó, com certeza que você pode investir muito mais do que você já tem investido na criança com deficiência intelectual. Você pode oferecer muito mais a ela do que você tem oferecido. E aí você vai conseguir acelerar a alfabetização dela. Por que eu falo acelerar? Porque ela já perdeu tempo. Se entrou no primeiro ano, esse ano, e já é julho, e não sabe nada ainda, nós temos que acelerar, porque o final do ano está aí, não é mesmo? E você quer alfabetizar essa criança, então você tem que acelerar. Então é nesse sentido. Agora, se ela já tem 14 anos e não aprendeu a ler, então nós temos que pegar esses 6 meses, mais os 2 anos que vem aí pela frente,
e acelerar a alfabetização dessa criança. Por isso que eu falo em acelerar, tá? Agora, como alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Toda a base, sabe? Da minha atuação, elaboração, avaliação das crianças, né? A prática como alfabetizadora sempre é a partir da correção das funções cognitivas deficientes. As crianças com deficiência, o ato mental, quando o estímulo chega, ela não consegue decodificar, né? Ela não consegue compreender na sua totalidade esse estímulo. Então, ele tem uma entrada do estímulo, tem uma elaboração e tem uma saída. Esses 3 atos, que eu separo aqui de forma didática, em cada um deles tem funções cognitivas específicas. E muitas vezes a nossa criança com deficiência intelectual, ela tem as funções cognitivas de entrada da informação com deficiência. E aí o que a gente faz? A gente corrige essas funções, certo? Usando as operações mentais responsáveis pela leitura. E aí, o que acontece? A gente vai arrumando esse processo fonológico. Quando eu digo arrumando, é arrumando cognitivamente. A criança vai aprender a pensar sobre os sons das letras, certo? Então, qualquer abordagem que não considere os 26 sons das letras do nosso alfabeto, eu falei som, eu não falei nome de letra. Então, tá fora. Então, se a abordagem considera 26 sons de letras, eu consigo mediar esses sons, corrigir as funções cognitivas da leitura e a criança se alfabetiza, certo? Então, a atuação da mediadora é para isso, é para você potencializar essa experiência do contato com os sons das letras. E aí a gente tem, então, uma experiência de alfabetização mediada, de alta qualidade, que faz com que a criança aprenda a pensar, certo? A mediadora, quando ela trabalha com a alfabetização, essa atuação dela, essa intervenção naquele momento ali, ela é intencional, porque ela usa o critério de mediação de intencionalidade, então é sempre intencional. Ela provoca muitas transcendências na criança, a criança tem que pensar em coisas que lembrem esse som, e aí a gente vai, coisas que já aconteceram, que poderão acontecer, e aí a gente provoca aí uma potencialização, vamos pensar assim, da memória de longo prazo, e aí ganha sentido aquele som, porque aquele som ele pode ser escrito, pode ser lido, pode ser escutado, pode ser falado, não é mesmo? Para mim, o impedimento mais sério de uma criança com deficiência intelectual de se alfabetizar não é a deficiência, seja qual for. Mas esse impedimento é a ignorância de não conhecer a melhor estratégia para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Aí você fica patinando, né? Vai comprando livro, vai baixando coisa da internet, vai, nada dá certo. Não dá certo, porque não é a tarefa, é a forma como você trabalha a tarefa. Porque essa tarefa tem que ser mediada. Então, a alfabetização mediada é o ingrediente que determina a aprendizagem da leitura e, posteriormente, a da escrita. Porque a gente escreve som, mas antes da gente escrever o som, a gente aprende a ler primeiro, certo? Então é essencial que a criança consiga aprender a ler primeiro, para depois escrever. Porque a gente escreve os sons que a gente pensou e que o nosso aparelho fonador, mesmo quietinho, sem produzir som nenhum, quando a gente pensa numa palavra, ele tem
um movimento. Tente fazer isso aí, escreve aí qualquer palavra aí, arroz. Então, quando você vai botar no papel, você sente que a sua garganta começa a vibrar. Então, você tem que aprender primeiro essa correspondência, certo? Sonora, né? Esse som que é produzido no meu corpo, e aí ele vai ter uma representação gráfica. Para o Forstein, certo? Isso ele já falou em 1980. Então ele fala assim, ó, a não alfabetização de uma criança com deficiência intelectual é o resultado de uma falha do grupo que essa criança pertence. Ou uma falha da família, ou uma falha da escola. Gente, em 1980. Beleza? Então não é de hoje. Não é de hoje. Não é eu que estou dizendo. Isso já tem vários estudos sobre isso, gente. Olha, quais são as armadilhas? Vamos pensar, né? Eu gosto de palavras assim mais impactantes. Olha, vamos pensar assim, quais são as armadilhas da escola que impedem a criança de se alfabetizar? Porque tem uma armadilha lá, né? Então, assim, ó, a armadilha maior da escola é a escola focar apenas nas habilidades de aprender a ler palavras de sílaba. Bola, bala, tatu, dado, mala, jaca. Aí a criança fica presa no reconhecimento, certo? Nesse reconhecimento da palavra inteira. Isso é uma armadilha, porque a criança pode memorizar bastante palavras e você ficar iludida, achar que ela já sabe ler. Isso é sério. E aí, quando você utiliza essa armadilha da palavra de sílaba, quem está de fora, né, no caso eu, que eu chego numa escola, às vezes para orientar uma criança, eu vejo que uma ausência total de uma estratégia cientificamente comprovada que vale a pena investir para alfabetizar aquela criança com deficiência intelectual. Vou dar um exemplo agora, tá? Um exemplo para vocês. Provavelmente você vai conhecer uma criança parecida com essa. Vamos fazer um cenário. Essa criança existe, né? Mas eu quero que você pense e faça um cenário. É uma criança que está no 5º ano e que não está alfabetizada, certo? É um menino, né? Ele não participa das aulas. E sabe por quê? Porque ele nunca é convidado. Sabe aquelas leituras que a professora faz na sala de aula de um texto de história, um texto de geografia, sabe? Geralmente é assim, faz mesmo a leitura do texto. Esse menino nunca é convidado a responder, a dar a sua opinião sobre o texto. Então ele não participa de nada, né? Ele não participa das discussões. E a professora alega, ele não sabe ler. Ora, gente, isso é uma ideia equivocada do que seja alfabetização. Isso ocorre porque essa professora, ela pensa que uma criança que tem um diagnóstico de deficiência intelectual não é capaz de se beneficiar de outras atividades que também estão relacionadas com a alfabetização. Para mim, e dentro da perspectiva da alfabetização mediada, o que é a alfabetização? É você ler, escrever, interpretar e compreender. Todas elas são habilidades de leitura, habilidades iniciais de leitura, que precisam ser apropriadas por essa criança. Ela precisa dominar essas habilidades. Eu tenho que
A criança tem que compreender, por exemplo, o sentido. Por que as pessoas leem? E aí ela não participa. Veja bem, a alfabetização, ela envolve todas essas questões, né? Isso tem que ficar claro para você. Então, essa suposição de que a criança não precisa participar das discussões dos textos que são lidos na sala de aula é uma suposição incorreta. Isso prejudica ainda mais a aprendizagem da leitura dessa criança. E a aprendizagem de todos os outros conteúdos, né? Eu quero dizer para você o seguinte, que não é preciso saber ler palavras ou identificar letras para poder participar de uma discussão. Ora, você lembra, quem está aqui há mais tempo já sabe, me acompanha há mais tempo. A fala organiza o pensamento. Então, quando tem alguém falando, aquilo entra no meu cérebro como se aquilo fosse meu. E o cérebro busca organizar aquele pensamento e dar um sentido a ele. O dar o sentido é colocar para fora a minha opinião. Na criança com deficiência intelectual não é diferente. Nem nas crianças surdas. Isso é assim, ocorre desse jeito. Ela tem que ser envolvida, mesmo não escutando, mas ela pode ler o seu lábio, fazer a interpretação da sua fisionomia. Então, assim, você tem que saber que escutando, né? Escutando a leitura em voz alta, as explicações da professora, a criança com deficiência intelectual, ela recebe um modelo de leitura fluente. Ela já recebe um modelo de leitura fluente. Está gerando a necessidade. Ela percebe a estrutura de um texto, começo, meio e fim. Ela interpreta os acontecimentos ali, né? E ela compreende o propósito do texto. Gente, veja bem, ela não leu, certo? Ela não leu, mas ela interpretou e compreendeu. Isso é alfabetização. Também. É que a gente tem uma ideia de alfabetização muito pequena, né, gente? Muito pequena. Aí eu quero desafiar vocês agora. Até vou mostrar, né, uma prática. Eu trouxe um caso que para mim é um caso, para muitas professoras, muito grave. É uma criança com TEA de 9 anos que não verbaliza. Como é que eu vou alfabetizar essa criança? É um desafio, não é? Mas eu quero dizer que é possível alfabetizar essa criança. Eu conheço adultos não verbais que sabem ler, escrever, mas não falam nada. Leem para si. Não diz uma palavrinha. Nem um oi, nem um bom dia. E por exemplo, o João Carlos, né? É um escritor. Então, ele é um escritor de livros. E os livros são best-seller. Tradução em vários países do livro dele. E ele é TEA não verbal. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O negócio é você usar a estratégia adequada para alfabetizar essa criança com TEA. Quer alfabetizar uma criança com TEA, não é ABA, não é PECS, entendeu? Não é Denver, não é as abordagens comportamentais. Então, vamos lá. Vou dar algumas dicas aqui para vocês, tá? Se você deseja realmente alfabetizar essa criança TEA não verbal, então, para algumas pessoas parece estranho, né? Ela vai ter que ler, mas não é verbal. Para algumas pessoas é até assustador. Teve gente que já escreveu para mim dizendo assim, você não entende nada de criança com TEA. Olha, eu nem escuto isso, né? Nem levo em conta, porque é mais um diagnóstico que não tem sentido para mim. Assim, nós professoras, a gente espera que a criança, quando ela aprende a ler, né? Aliás, quando ela aprende a ler, ela usa a fala para expressar para a gente o que ela leu.
ou ler em voz alta para a gente confirmar que ela está sabendo ler, não é assim? Pô, mas essa criança com TEA não verbaliza. Então, como é que você trabalharia com essa criança? Ó, vamos pensar lá. Vamos pensar numa criança neurotípica, aquela que não tem comprometimento nenhum, aparente, né? Pense como você trabalharia a alfabetização dessa criança que não tem nenhuma deficiência intelectual ou dificuldade. Você usaria os sons das letras? Não? Já começou errado. Já começou errado. Se você usar os sons das letras, provavelmente eu faria da seguinte forma, que é a forma que eu faço, tá? Então, vou agora botar como se eu estivesse fazendo. Eu quero ensinar para a criança os sons das letras. Então, eu falaria para ela oralmente, tá? Os sons, mesmo ela não verbalizando. Eu poderia mostrar para ela algumas boquinhas, né? Que às vezes a criança com TEA, ela não quer olhar na minha boca. Ela não quer olhar para mim, não quer olhar na minha boca, mas eu posso produzir o som e mostrar para ela a boquinha. Ó. Eu posso mostrar essa aqui. Eu posso mostrar essa aqui. Ah. Eu posso mostrar essa aqui. B, 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 b. Beleza? Então, com essas boquinhas aqui, lógico que eu vou apresentar para essa criança todos os 26 sons das letras, né, gente? Eu apresento. Mesmo que ela não pronuncie nada. Mesmo que ela não pronuncie nada. E para ajudar, se for aquela criança que não verbaliza, mas ela olha para você, você pode dar pistas sinestésicas, que é os gestos Guberina que eu uso para alfabetizar as crianças com paralisia cerebral, com TEA, né? E aí você pode botar assim que o corpo da gente faz o movimento. A, eu posso abrir os braços. O, B, B, B. Porque eu tenho que mostrar para ela que esse som sai, entendeu? B, 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 B. Eu tenho que dizer que faz, né? Parece que realmente faz esse movimento. O, como se fosse uma bola. O, minha boca faz esse movimento. Olha a língua subindo. Olha que legal usar os gestos, não é mesmo? Só que no Brasil que a gente não usa nada, né? E tenta fazer 500 coisas aí para ver se a criança aprende. Então, assim, ó, você vai, depois de explicar o som, você pode pedir para essa criança, né, escrever alguma palavrinha, por exemplo, ou até ler uma palavrinha para você, porque é assim que a gente faz, a gente pede para a criança, a gente explica um pouco, alguns dias, algumas semanas, depois começa, vamos ler essa palavrinha, mas ele não lê, porque ele é não verbal. Então, como é que você avaliaria essa oralidade, né? Para saber se realmente ele está aprendendo, se está se apropriando dessa competência da leitura. Você pode usar a comunicação aumentativa alternativa. E eu vou explicar para vocês, ó. Aqui eu trouxe bastante coisinhas que eu vou mostrar. Então, veja bem, eu quero ensinar uma palavrinha nova para essa criança, que é bola. Eu não preciso ensinar tudo de uma vez só. Primeiro, eu ensino as vogais. O, A, certo? Depois, eu parto para as consoantes. Eu faço B, B, B. E depois eu faço L. E aí, eu digo para essa criança, olha, nós vamos aprender uma palavra nova hoje. E eu quero que você escute o que eu vou falar.
E com esses 4 sonzinhos, eu quero que você ordene as boquinhas. Então, vê, ó. Bola! Bola! E aí a criança vai tentar ordenar isso aqui. E daqui, gente, eu posso trabalhar, ó. Sabia que a gente pode separar bem esses sons, bem longe um do outro? Eu coloco eles bem longe um do outro. Sim, posso ser bem longe um do outro. Eu posso deixar tudo perto? Posso. Se eu falo tudo perto, eu tenho que falar bem rápido. Então, eu vou ler para você, porque ele não verbaliza, não é mesmo? Bola. Então, bola. Ok. Aí vai passar um dia, vai passar outro, né? Estou encurtando aqui na minha aula, né, gente? Aí eu vou ver se a criança sabe ler. Como ela não verbaliza, certo? Eu posso usar algumas imagens iniciais. E aí eu vou dizer para ela assim, ó, aqui eu tenho 5 cenários. Esse, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse e eu tenho esse. E aí eu faço a mediação cognitiva. Eu faço a mediação cognitiva de percepção clara e precisa. Porque eu quero que a criança veja o que nós temos aqui em cada imagem dessa, nos seus detalhes. Depois eu vou dizer assim, ó, agora eu quero que você me encontre nessas imagens aqui, ou separe quais aquelas imagens que tem uma bola. Daí a criança vai olhar e vai ver, esse aqui do tênis tem uma bola pequena, esse aqui do vôlei tem uma bola e essa outra aqui tem a bola do futebol. E aí eu vou trabalhar com a mediação de competência. Meu Deus, você já sabe ler. Porque nós conversamos sobre a palavrinha bola. Veja bem a minha boca, ou as boquinhas. Bola. Bola. Aí daqui para frente, eu começo a trabalhar a escrita, a representação gráfica dessa palavra, bola, certo? Aí faço a relação com a letra do alfabeto, né? Eu não trouxe as letrinhas aqui, então eu coloco a letra embaixo da palavra bola. E aqui, ó, é como eu não trouxe da bola, tá? Mas são tarefas que as minhas mediadoras trabalham com as crianças mediada. Não é fazer, é mediada. Eu disse para essa criança que eu consigo separar de 2 em 2 essas boquinhas. Consigo separar. Então, aqui eu também consigo separar as letras da palavra. E aqui ela ainda complementa com as boquinhas. Ela pega as boquinhas, né? E vai colar aqui. Gente, dessa forma, eu consigo alfabetizar uma criança com TEA não verbal. Sabia? Ela não precisa me dizer, falar a palavra bola. Basta ela identificar essa palavra ou eu dizer, eu quero que você escreva bola. E você separa as boquinhas para mim que formam a palavra bola. E aí, se ela formar a boquinha, bola. Se ela colocar na ordem correta, é que ela já sabe ler. Olha, isso é uma dica de ouro, hein? Só que, sabe, para chegar até aqui, ainda precisa de alguns elementos da mediação cognitiva. Sentimento de competência, não é verdade? Regulação do comportamento, precisa. E mediar esse processo, que não é simples assim só de apresentar, porque eu não quero que ela perceba o visual, eu quero que ela compreenda o ponto articulatório da boca. Então precisa de mediação. Meninas,
O desafio é grande, mas pessoas como nós vamos mudar essa realidade, tá bom? Ó, de coração, um beijo grande e até o próximo encontro.